Estamos aqui novamente. Eu sou Farid Rômulo, do Ateliê Verbos da Arte. Eu estou aqui nessa live para mostrar para vocês mais um bloco da minha proposta de fazer 20 blocos durante essa quarentena que a gente está em casa. Então, o objetivo é de ajudar as pessoas que queiram fazer alguma coisa, né, ocupar o tempo. Então, o artesanato está sempre à frente da ocupação do tempo, ou artesanato, ou culinária, né? Então, como eu sou professora de patchwork, eu fiz essa proposta para poder preencher o tempo, né, de algumas pessoas que estão se propondo a fazer o projeto comigo, tá? Esse nosso vídeo é o nosso quarto vídeo, então é o nosso quarto bloco, e eu vou adiantar para vocês que eu já estou postando num grupo do WhatsApp que as pessoas me pediram para entrar. Eu estou adicionando as pessoas que me pedem para entrar. As pessoas interessadas vão para o inbox e deixam o seu número que eu adiciono lá no grupo do Sampler, né? O grupo chama Sampler 1 da quarentena. E então, quem quiser eu adiciono, e lá eu já estou postando os PDFs correspondentes às aulas que a gente está fazendo. Eu postei a relação de tecidos, a relação de cortes, aí eu postei a forma de cortar os quadrados, de cortar triângulo perfeito. Postei o primeiro bloco, as suas variações, e hoje à noite eu vou lançar mais 2 PDFs referentes ao segundo bloco, tá bom? Então, os interessados colocam no inbox o número que eu adiciono lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos lá à aula de hoje. Primeiro, eu vou mostrar os blocos que a gente já fez, tá? Então, esse daqui é o bloco número 1, tá? Que é simples, é só quadrado. Esse aqui é o bloco número 2, que entra quadrado e triângulo perfeito. Esse aqui é o 3, que entra só triângulo perfeito, tá? Agora, eu fiquei de mostrar hoje para vocês a variação desse bloco número 3. Então, elas estão aqui, ó. Aí. Deixa eu movimentar aqui para vocês verem. Então, aqui parecem iguais, né? Mas não são iguais, não. Tá vendo? Aqui eu coloquei o verde todo voltado para o lado esquerdo. E aqui eu pus o verde para o lado esquerdo, o amarelo para o lado esquerdo, o verde para o lado esquerdo, e assim alternadamente. E ele dá uma diferença em nuances, tá vendo? Aqui fica como se fosse um zigue-zague, como se fosse uma escadinha. E aqui já dá uma variação de cores, ela repete o amarelo perto do amarelo, tá? Então, aí são 2 variações. Aqui eu tenho uma variação que eu fiz o quê? Eu deixei na horizontal e vertical, e alternei na hora de passar para a coluna de baixo, para a linha de baixo, tá? Aqui eu tenho alternado também o verde, só que eles estão no mesmo sentido, tá? Daniel de novo. Ô, Daniel. Oi, Daniel. Aqui, Maria Luísa. Aqui eu tenho eles colocados na vertical, né? E aqui na horizontal. Então, vertical e horizontal. E dá uma alternada no desenho. Aqui todos na horizontal, só que eu copiei e ele dá uma continuidade, tá vendo? Alternada, verde e amarelo. E aqui esse daqui e esse daqui, eles praticamente se repetem, tá? Assim,
ele forma um desenho aqui e o outro desenho aqui, mas com os quadriculados no centro, tá vendo? Aqui ele forma o quadradinho no centro e aqui também. Só que em posições diferentes do bloco, no caso, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o bloco de hoje, tá? Que é esse aqui. Esse é o nosso bloco de hoje. Vocês vão perceber que vai repetir também os quadrados inteiros e o triângulo perfeito, tá? Então, nós vamos ter praticamente uns 8 ou 9 blocos com triângulo perfeito. Só que esse bloco aqui, ele é muito rico nas possibilidades de se trabalhar com ele sozinho, tá? Então, esse nós vamos montar agora, o nosso quarto bloco, tá? Eu já adiantei aqui, porque a maioria das pessoas já assistiu as minhas lives anteriores. Josiane, Denise, Maria Lúcia. Oi para todas, oi, um beijo. Então, como a maioria já assistiu, e não é nem assim a maioria já assistiu, é que o processo é o mesmo para todos os módulos que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou mostrar em uma montagem, explicando novamente como se faz o triângulo perfeito, tá? O resto já está todinho montado aqui, eu só vou montar depois o bloco, finalizar o bloco para vocês verem. Então, aqui, ó, o que está faltando? Somente um desse daqui para se repetir, tá? Aqui, ó, volta aqui. Ó, tem esses 3 aqui e esses 2. Então, tá faltando eu fazer só esse daqui, tá? Que é o que nós vamos fazer agora, pois a forma de fazer é a mesma. Então, recapitulando sempre, a marquinha da auréola tá aqui e a marquinha da auréola tá aqui. Por quê? Tem que usar essa marquinha, porque é para não abaular na hora que a gente costurar na diagonal. Então, nós temos que pôr o lado de auréola com o lado de auréola para não ter o abaulamento da costura diagonal, tá bom? Então, eu marquei aqui, ó. Eu tenho aqui a minha marquinha, eu vou vir com a régua na diagonal. E vou marcar aqui um traço contínuo. Tá? Marquei. Vou pro ferro e vou costurar aonde? Pra máquina de costura e vou costurar aqui e aqui, dando essa distância de margem de costura, tá? Pega aqui. Então, eu vou alinhar. O meu pezinho está alinhado pela linha que eu tracei, tá? E o meu olhar não está na agulha, está aqui na lateral do pezinho. E isso possibilita eu costurar reto, tá? Alfinetem para trabalhar com mais segurança, quem não tiver muita habilidade, muita segurança na costura, para o tecido não sair do lugar. Aqui. Agora a mesma coisa, ó. Eu alinhei o pezinho aqui no traço que eu fiz e tô fazendo a costura aqui. Pronto. Esse está pronto. Então, agora nós vamos cortar a linha. Ó, vou cortar aqui na diagonal, tá? Porque daqui vão sair 2 quadrados. E esses 2 quadrados vão ter o quê? São formados por um triângulo, por 2 triângulos.
Agora, aqui a gente corta o cantinho. Reparem que eu não cortei aqui na costura. Eu cortei somente onde ultrapassa, onde dá o excesso de tecido. A Lourdes. Oi, Lourdes. E aqui e aqui. Obrigada pelo prestígio de todas assistirem a live. A Cleusa, tá? Oi, Cleusa. Ó, agora nós vamos abrir essa costura. Essa ferramenta é uma espátula. Vocês podem vincar só com a espátula, de um lado ou de outro. E podem também usar apenas para abrir a costura, tá? Então, aqui eu vou abrir a costura e vou utilizar o ferro para assentar essas costuras aqui, tá bom? Hoje tem pouquinho pra gente costurar e mostrar, porque a variação é a mesma, não tem variedade, né? Não tem diferença. Qual é a diferença? A diferença é na quantidade de triângulos perfeitos, nas cores que a gente usa. Por que eu tô mostrando uma variedade de triângulo perfeito e vou mostrar mais um pouco pra frente? Para vocês verem como é rico esse triângulo perfeito. Que a infinidade de coisas que dá para fazer com ele, tá? É uma infinidade mesmo, gente. É muito legal. Dá para viajar bastante. Ó, daqueles dois quadrados, então, surgiram esses dois, tá? Só que, na verdade, é como a live de ontem. Eu preciso de um só. Então, esse daqui eu vou guardar, tá? E esse daqui vai entrar aqui no meu bloco, completando o desenho que eu preciso fazer nesse bloco de hoje, tá? No bloco de amanhã, eu vou mostrar o aproveitamento dos três módulos que sobraram ontem. E possivelmente esse também entre no aproveitamento, tá? Então, amanhã vocês assistam também, que eu vou mostrar o outro bloco com aproveitamento já. Então, agora nós vamos o quê? Costurar essa linha, esta linha e esta linha. Aqui, nós não vamos ter, por sorte, os cantinhos que tem que se encontrar, tá? Então, eu tenho aqui um cantinho oposto ao outro, um cantinho oposto ao outro, aqui. Só que tem que permanecer a margem de costura aqui e aqui, para depois dar certinho na montagem, tá? Então, eu vou lá pra máquina, vou costurar esse daqui. Esse passo não dá para adiantar, infelizmente. Aí eu vou aproveitar para ver se tem alguma dúvida para tirar. Ontem a Ana me perguntou quantos blocos a gente usa para uma colcha de solteiro. Então, se a gente usar um bloco de 30 por 30, nós vamos ter 10 blocos, porque são 2 por 5 a quantidade. A minha linha pegou de novo aqui. E a Ana também me perguntou, a Ana Carmen me perguntou quantos blocos iriam para uma colcha de bebê. Então, a colcha de bebê, eu particularmente acho grande um bloco de 30 por 30. Mas se for fazer 30 por 30, seriam 8 no máximo. E assim, grandes, né? Porque uma colcha de bebê mede 1,10 por 1,5. Então, os blocos de 30 centímetros, eu acho que vão ficar muito grandes numa colcha de bebê.
Agora, a partir do tamanho de colcha de solteiro, já dá para usar de boa. Vamos agora abrir as costuras. Cleciane. Hã? A Cleciane. Tá fazendo alguma pergunta ou só dando oi? Não, estou assistindo. Oi, Teciane. Não, não é Cleciane, é Cleciane. Cleiciane. Cleciane. Aqui abrindo as costuras e vou assentar com ferro. Esqueci de falar. Patchwork é ferro e... Como é que é? Ele tá falando que eu esqueci de falar, que patchwork é a margem de costura, o corte certinho, a margem de costura certinha e o ferro para ajudar. O ferro é o nosso aliado, porque nele a gente assenta alguma coisa que a gente pensa que tá torta, né? Ó, as margens de costura dando certinhas aqui. Agora vamos a outra montagem, continuação da linha. Este é aqui e este é aqui, tá? Então, agora vamos para esse aqui. Alguém fez pergunta? Por enquanto, não. Se tiver, não tá aparecendo aqui, não. Eu quero que responda se tem alguém fazendo, gente. Tem alguém fazendo? Sim ou não? Acho que não, né? Ninguém respondeu. Lourdes Dias, sim. Oi, Lourdes. Que bom. E a Bruna? Boa? A Bruna também tá fazendo? A Lourdes faz parte do grupo. Ela já pegou os... Cláudia Nielsen. Tá assistindo. Olha, vocês veem com 4 blocos quantas possibilidades de se fazer um trabalho já tem? Só desse bloco que eu tô montando agora, nós vamos ter 6 variações, que eu já fiz as 6 variações. Tô em dúvida se eu mostro para vocês hoje ou se eu mostro para vocês amanhã. O que vocês acham? Peraí, tá recomeçando, parou. A Bruna está bem, mas não tem feito nada de costura. Porque está aulas lá na faculdade. Quem? A Bruna. Ah. Tá fazendo aula online, Lourdes? É. A Bruna. Uhum. Maria Lúcia Pigoto e outras 3 pessoas estão assistindo com você. Pronto. Agora, vamos unir
né? Para finalizar aqui. Então, agora sim é que vem o trabalhinho. Cleusa está dizendo que está assistindo as primeiras aulas. Lembrando das primeiras aulas, algum tempo atrás. Quem? A Cleusa. A Cleusa, gente. Os cantos não se encontravam. A Cleusa, gente, eu vou confessar para vocês, é a minha cunhada. E ela é irmã do meu marido. E eu comecei a dar aula para a Cleusa. Então, eu vou confessar isso para ela agora também. Ela foi a minha cobaia para poder dar aula. Então, a minha primeira aluna foi a Cleusa. Isso faz uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Eu treinei na Cleusa para poder dar aula e ver se eu tinha capacidade de dar aula, se eu tinha didática, tudo. Então, eu agradeço a Cleusa, mas vou puxar a orelha dela porque faz 6 anos que eu não vejo o trabalho dela. Ela parou, ela deu uma brecada. Então, vamos voltar agora aqui ao bloco. A Rosana perguntou o que é essa peça verde. A peça verde é... Que peça verde? É de baixo aí. A base? Fala, explica o que é. Rosana, é a base que você está perguntando? Isso daqui é uma base que a gente chama base de corte. Então, para a gente poder usar o cortador circular, nós não podemos usar em qualquer outra superfície. Essa base ela é feita numa borracha especial que quando você passa qualquer lâmina, sendo estilete ou cortador circular, ela não estraga. Lógico, ela vai estragando com o tempo, né? Mas ela não prejudica nem a lâmina do cortador e nem a base que você está cortando. Ela é específica para corte. Então, quando usar o cortador, não use em vidro, não use em mármore, não use em madeira, nada, nenhuma outra superfície que não seja essa base. Essa base você encontra em vários tamanhos. Vai desde pequenininho assim, ó, 10 por 15, por 20, por 30, até a bases enormes que chegam a 1 metro por 1,5 metro, que são para ateliês e são colocadas em cima de bancada, já para não ficar, ter que transportar, né? Então, deixa eu... Peraí, não sai daí, fica aí. Ó, eu tenho essa daqui também, tá vendo? Essa é menorzinha. Essa foi minha primeira base. Quando eu fazia aula, eu levava ela para assistir a aula. Ela é menor, é mais fácil de carregar, para quem não tem tanto espaço. E essa já é maiorzinha, né? Já é mais para ateliê ou para sua própria casa, para não ficar transportando. Ela é mais prática, tá bom? A Lourdes Dias está dizendo que você é ótima professora. Está sendo um prazer assistir suas aulas. Obrigada. Falam muito, né, Lourdes? Ó, vamos aqui então ao cantinho, tá? Então, nós temos aqui um canto, ó. Temos um canto e temos outro canto. Então, nós vamos colocar esse alfinete aqui, juntando cantinho com cantinho. E a hora que eu passar a costura, eu vou passar a costura bem aqui, onde eu coloquei o alfinete. Porque se eu passar para frente ou para trás, não vai ter sentido. Falando nisso, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu arrumei os cantinhos, tá? Eu falei que eu ia arrumar e já arrumei. E aqui também. Lembram que eu falei ontem que tinha dado uma costura mais larga? É porque eu entrei muito a margem de costura, tá? Então, aqui eu fiz o meu dever de casa e arrumei o cantinho desse bloco. Vamos voltar agora aqui. Agora, aqui eu tenho o outro canto. Ó, vou pôr junto com esse aqui. Carla Albergaria é de Portugal, né, Carla? A gente se conheceu no grupo da Ana. Vamos lá. Ela tá aqui ou tá lá? A Carla mora em Portugal. Mas e hoje? Ela tá aqui ou tá lá? Não, ela tá em Portugal. Não tá em Portugal, Carla? Ela é portuguesa.
aqui continua a margem de costura, tá? Alinhado pela bordinha do tecido. E eu tô passando aqui onde eu falei que eu ia passar, no cantinho. A Maria Lúcia Bigode tá brincando, que ela disse que essa parte é muito difícil. Então, se é difícil, Lúcia... Ela tá kkkk. Hã? Ela brincou, eu acho. Então, eu já falei ontem. Quando é difícil, a gente faz rezando, que facilita. Vem, vai falando assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, aí sai. Ó, então aqui nós temos o cantinho certinho, tá? E agora vou costurar o outro cantinho. Eu vou me basear primeiro nesse, que eu tenho 2 cantos, e depois esse aqui que eu não tenho canto nenhum, tá vendo? Então, eu vou primeiro pro lado mais difícil. E agora aqui, ó, é só... Esse alfinete tá torto. É só costura com costura aqui. Dando essa distância também de margem de costura. Visualmente, né? Se vocês tiverem dificuldades com margem de costura... Eu vou dar uma dica para vocês. Essa minha régua é da minha confecção. Eu fiz com o meu sobrinho Daniel, que ele trabalha com acrílico. Então, eu fiz com margem de costura a régua. Vocês procurem no mercado de utensílios para patchwork, réguas que tenham essa margem de costura. Aí vocês vêm aqui e colocam a margem de costura aqui na borda e tracem. Quem tem dificuldade ou quem está começando, aí vocês vão marcar onde vocês vão ter que costurar, tá? Facilita para quem está iniciando, tá bom? Cada vídeo tá saindo uma dica diferente. E sim, não foi pensado, né? Vai vendo na hora que eu vou fazendo, conforme eu vou passando informações para vocês. Ó, vou mostrar até para vocês a costura que ficou em cima do traço que eu fiz. Ó, tá vendo? Então, a costura ficou bem em cima do traço. Quer dizer que a minha máquina tá regulada no 0,75, pois essa régua é precisa. De 0,75 essa margem. Tá? A Fabiana quer saber onde ela encontra a régua. Essa régua, eu tô precisando... eu tô sem ela no momento. Eu tenho 2 tamanhos. Eu tenho de 47 por 40 e 5 por 30. As 2 réguas têm a margem de costura. Se você quiser, eu posso providenciar para você. Olha, então aqui o bloco tá montado, tá? Então, eu vou agora abrir a costura, né? Como sempre, passar e vou limpar. Essa régua leva o meu nome, gente, ó. É Verbos da Arte, tá? É o nome do meu ateliê, tá bom? Vou passar.
Fabi, tá assistindo às nossas aulas. Não quer entrar para o grupo? A Fabiana está perguntando se o seu sobrinho tem. Não, ele só faz quando eu faço encomenda. Ele faz só para mim. E a Rosa Oliveira quer saber qual o melhor tecido para patchwork. Sou leiga. Quem? Rosa Oliveira. Ah, oi, Rosa. O melhor tecido para patchwork é o tricoline, tá? Porque, na verdade, assim, ele é o mais ideal porque ele é 100% algodão. Eu tenho uma aula sobre tecidos que eu vou ver com meu filho se eu consigo disponibilizar, mas eu vou disponibilizar no grupo no grupo do WhatsApp que é fechado, tá? Então eu vou ver com ele se eu consigo liberar essa aula, porque ele faz parte de um outro projeto que eu tenho. Então ele está dentro de um outro projeto. Eu vou ver com ele se eu consigo liberar. Essas aulas eu explico tudo sobre tecidos. Tem algumas pessoas que estão assistindo a live que já foram num workshop meu, onde eu explico tudo sobre tecido. Mas voltando à sua pergunta, o ideal é o tricoline, tá? Que é o tecido que se usa no mercado todo, tá bom? Tem estampado, tem tingido, tem que ser 100% algodão. A Fabiana quer saber como regula a máquina na margem que você está usando. Ela pediu se você pode mostrar onde regula a máquina na margem que você está usando. Tá bom, vamos mostrar agora. Vem cá. Ó, o nosso bloco terminou aqui, tá? Então, eu tenho aqui as margens de costura, que são certas, ó, tá? E, então, se a live não for muito pra frente, eu vou mostrar a variação desse bloco para vocês hoje, tá? Agora, Cláudio, dá a volta aqui, que você vai mostrar comigo onde regula. É para a Fabiana e a Maria Lúcia tem interesse, se puder, depois acho que é sobre a régua. Tá. Olha, existem várias máquinas de costura no mercado. Eu não sei se as máquinas de vocês são mecânicas ou se são digitais, tá? Então, aqui, a minha máquina, eu regulo aqui. Ela aparece. Deixa eu segurar agora. Ó. Olha o seu dedo. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, eu como... Acho que não dá pra ver, né, gente? Agora acho que... Pera. Tá vendo? Aparece aqui... Oi. Aqui, ó. A minha máquina mostra o ponto que eu tô usando, que é o ponto reto, tá? Aí, eu venho nessas teclas que eu tenho aqui, é que tá escuro aqui. Ó, eu venho nessas teclas que estão aqui. Ó, melhorou. Deixa eu virar a máquina para a luz. Aí, ó. Essas teclas que eu tenho aqui, elas vão fazer a agulha se movimentar. Ou a agulha vai para a direita. Ó, agora eu vou mostrar a agulha andando. Ou a agulha vai para a direita, ou ela vai para a esquerda. Ó, a agulha tá andando, tá? Então, é nessa regulagem que eu vou conseguir fazer a minha margem de costura, tá? É andando... Aí, pera, gente, aqui. É andando com a minha... Olha, a minha agulha tá no 2.0, ela tá a 2 milímetros do pezinho, né? Aqui, ó. Ela tá a 2 milímetros da distância daqui do pezinho para cá. Então, para eu conseguir ter a margem de costura de 0,75, eu tenho que colocar aqui, de acordo com o teste que eu mostrei para vocês aquele dia, ó, eu tenho que andar com ela até o 3,5 ou 4, dependendo do pezinho, porque alguns calcadores são feitos assim, não vou dizer clandestinamente, mas eu vou dizer,
eles podem sair da exatidão, entendeu? Eles podem dar uma variação aqui na distância, na largura. Então, esse 1 milímetro pode fazer diferença no caso, tá? Então, é assim que se regula, tá? No caso da minha máquina, eu regulo aqui, ó. Aqui é onde eu ando a posição da agulha, ó. E aqui eu ando a largura do ponto. Então, esse ponto aqui eu uso normalmente para fazer pesponto, que é ele é mais larguinho, ele é mais altinho. Se eu diminuir aqui, ó, ele vai para um ponto para fechar a costura. Então, esses blocos eu estou costurando com 2,5, porque é uma costura mais fechada, tá? Fabi, conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Enquanto você me responde, eu vou mostrar para vocês a variação do bloco de hoje. Tá? Você fala, depois você continua. Hã? Depois você, se tiver dúvida, você... Aí qualquer coisa, se você tiver dúvida ainda, eu esclareço amanhã e aí a gente repõe, tá? Então, deixa eu mostrar agora. Deixa eu ver. Aqui. Esta é a variação do nosso bloco de hoje, para vocês verem como ele é rico, tá? Então, esse aqui é o nosso bloco de hoje. Aqui eu repeti ele todo no mesmo sentido. E aqui eu repeti ele alternando. Então, o que estava voltado, vamos dizer assim, o que estava voltado para cá, eu pus voltado para lá. Então, esse alternado deu este desenho, tá? Agora, esse é outra posição do bloco. Olha que maravilha esse aqui. Então, aqui eu tenho o bloco, tá? Vocês conseguem visualizar aqui, ó. Esse é o nosso bloco, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu pus um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. E aqui eu inverti. Embaixo desse eu pus esse, e embaixo desse eu pus esse. E deu esse desenho aqui, tá? Se a gente for comparar, esse bloco é mais rico que o que eu dei ontem. Ó, esse já está formando uma outra figura, tá? Então, isso aqui eu salvei tudo em PDF. Para vocês terem o curso completo, vocês vão imprimindo. Ó, esse daqui parece que é o primeiro, né? Mas não é, ó. Ele é diferente daquele primeiro que eu fiz. O visual dá pra... Tá vendo como ele muda? Aqui, ó, ele tá um pra cá, um pra lá. Um pra cá, um pra lá. Aqui ele tá todo no mesmo sentido. E aqui é outra variação. Vou aumentar pra gente analisar ela. Eu vou falar de novo para vocês. Eu faço essas variações no CorelDRAW, tá? Então, aqui, ó, ele tá formando como se fossem flechas para cima. Isso numa colcha fica muito lindo. E assim, só com 3 cores. Imagina se vocês mudarem as cores. Ou até, por exemplo, alternar. Onde está o médio, você fazer o escuro. Onde está o claro, vai ser uma outra possibilidade, tá? Então, aqui é outra possibilidade. Eu montei 6 possibilidades para vocês verem, ó, tá? Então, é isso aí, gente. Agora, amanhã a gente vai retornar com o nosso 5º bloco. E vamos em diante nessa quarentena, né, que tá pegando a gente, que infelizmente não tá prometendo que vai passar muito cedo, né?
Mas aí a gente vai tentar preencher o nosso tempo com amizade, né, com trabalhos, com não deixar se abater. Vamos trabalhando que a gente supera isso aí tudo junto, tá bom? Então, um beijo para todas. E as pessoas que eu não respondi, desculpa, mas eu vou dar um oizinho agora lá no Face, tá bom? Um beijo e até amanhã.